Tudo começou com um silêncio que não era vazio, mas promessa. Na clausura de Bolonha, quando o corredor cheirava a madeira antiga e o coração batia no compasso do breviário, Santa Catarina recolheu-se à cela com uma inquietação que só os chamados grandes costumam provocar. Ela havia passado o dia servindo as irmãs enfermas, lavando tigelas, acendendo velas, escutando queixas miúdas e, no entanto, à noite sentiu que uma história a aguardava, como se o céu tivesse marcado encontro à beira do travesseiro. Deitou-se com o crucifixo entre as mãos e pediu algo simples: Senhor, diz-me qual é o teu plano para mim, para nós. O quarto parecia respirar. Foi então que viu, como quem contempla um ícone vivo, uma estrada estreita atravessando um campo escuro. Ao fundo, uma cidade luminosa com portas abertas e, no meio do caminho, um jovem cansado carregando um saco pesado. O jovem parou diante dela, e um anjo tocou seu ombro, indicando um portão lateral discreto, que dava acesso a um jardim pequeno, silencioso, com um banco e uma fonte. Descansa, bebe e escuta, disse o anjo. O rapaz obedeceu, largou o saco e, ao erguer o rosto, notou que a água sussurrava um nome: Jesus. A cada vez que ele pronunciava este nome, uma peça do saco se desfazia em luz, uma lembrança amarga, uma culpa antiga, um medo de falhar, um amor desordenado, um orgulho escondido. No fundo do jardim havia um quadro com 3 palavras: vontade, tempo, confiança. Catarina entendeu sem explicações que o plano de Deus começa quando descansamos nele, bebemos dele e permitimos que o nome de Jesus desamarre os nós que nos cegam. A visão se fechou com uma ternura que não cabe em papel. O Senhor aproximou-se e, com um gesto de pai, traçou na fronte do jovem uma pequena cruz de luz. Ao despertar, ela ouviu no coração: dize-lhes que o meu plano não é um mapa a ser controlado, é um caminho a ser escutado. Por isso, hoje, esta história chega até ti, não para oferecer atalhos, mas para abrir a porta lateral do jardim onde o plano de Deus te aguarda, com água, banco e tempo. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Escutar o plano de Deus não é adivinhar o futuro, é aprender a reconhecer a sua voz no presente. Catarina ensinava às irmãs uma prática de 3 passos que cabe no bolso do dia: recolhe-te, pergunta e permanece. Recolhe-te mesmo que por 5 minutos, fechando as janelas do barulho. Pergunta com simplicidade: Senhor, o que desejas de mim hoje? E permanece sem pressa, como quem deixa a água assentar a poeira. Foi assim que ela discerniu desde as pequenas tarefas até os grandes sim da vida. Se hoje te parece difícil aquietar o coração, toma uma decisão concreta. Elege uma hora de escuta diária breve e fiel, e oferece-a como o primeiro dízimo do teu tempo. Deus não fala à pressa, ele canta numa melodia que o mundo desaprendeu, e tua fidelidade será como o ouvido que reaprende o tom. E não te espante se ao começar vierem distrações, aridez ou até sono. A paciência é um altar onde a vontade aprende a amar. O plano de Deus, quando chega, nunca humilha a tua história, ele a ilumina. Santa Catarina compreendia isso como artista em mística. Deus aproveita as cores da nossa vida, mas reorganiza a paleta. Se tu tens talentos, ele não os destrói, ele os purifica. Se tens feridas, ele não as varre para debaixo do tapete, ele as transforma em portais de misericórdia. Por isso, se queres escutar, prepara o coração com uma confissão honesta. A confissão abre espaço, tira peso do saco, devolve ao ouvido a liberdade de ouvir sem ruídos. E depois de confessar-te, aproxima-te da Eucaristia com desejo simples: Senhor, revela-me hoje um único passo do teu plano. A vontade de Deus se revela por degraus, não por escadas rolantes. Um passo certo dado na hora certa vale mais do que 1000 projetos feitos no orgulho. Há um ponto delicado. Muitos confundem o plano de Deus com a ausência de cruz. Catarina, de joelhos, nos corrige. O plano de Deus inclui cruz, mas recusa desespero. Ele não te fará escapar das dores de ser humano, mas te ensinará a transformá-las em intercessão.
Aprende um segredo antigo. Oferece cada contrariedade do dia por alguém concreto, um enfermo, um inimigo, um pobre, um familiar falecido. O plano de Deus nunca é só sobre ti, é sempre uma rede de salvação. Quando ofereces, tua dor não se inflama, amadurece. E o céu, que trabalha com nomes, usa tua fidelidade como fio invisível para tecer consolos onde tu jamais pisarás. É por isso que nossa santa mantinha sob o crucifixo uma lista de nomes, vivos e falecidos. Ali, o plano de Deus escrevia pontes. Talvez perguntes: como distinguir a voz de Deus da minha? Catarina sorriria e diria: pela paz que permanece e pelo fruto que edifica. A voz de Deus traz um peso leve, que não confunde e não condena. Ela conduz, ainda quando corrige. A tua voz, quando inchada de amor próprio, costuma ser apressada, ansiosa, exigente, às vezes sedutora. Promete glórias rápidas e se ofende quando contrariada. A voz do inimigo é acusadora e ruidosa. Oferece atalhos, alimenta comparações, infla ou rebaixa sem medida. Escutar o plano de Deus exige vigilância, e aqui as 7 armas espirituais de Santa Catarina se tornam escola. Memória dos benefícios para afogar a ingratidão, invocação do nome de Jesus para cortar sugestões ainda no broto, fuga das ocasiões que te derrubam por prudência e amor, obediência pronta, especialmente nas pequenas coisas, caridade escondida que tira o foco do ego, esperança que resiste ao escuro, e fidelidade aos sacramentos, que são as janelas por onde Deus entra sem pedir licença. Se puseres uma destas armas em prática por dia, verás como a voz de Deus sobe à superfície, como azeite que nunca se mistura ao lodo. Mas e quando não ouvimos nada? Quando o céu parece mudo e o coração atravessa areias? Catarina passou por noites assim, e aprendeu nelas uma arte: escutar com os pés. Quando não souberes o que fazer, faz o bem que está ao alcance. Enquanto caminhas na caridade, o Senhor alinha a bússola. Vai à missa, visita um doente, liga para um idoso esquecido, devolve um dinheiro que não te pertence, silencia um comentário que feriria, acende uma vela por uma alma do purgatório, oferece um pequeno jejum por quem te ofendeu. O plano de Deus se acende na obediência humilde. E às vezes a primeira frase que ele nos diz não é vai por ali, mas permanece fiel aqui. Perseverar é uma música que os santos sabem cantar sem desafinar. O plano de Deus também reorganiza os amores. Ele não te pedirá para amar menos tua família, teu trabalho, teus sonhos. Pedirá que ames melhor, na ordem certa. Deus primeiro, depois o próximo, depois tu. Esta ordem é liberdade. Experimenta um gesto simples. Ao sair de casa, toca o umbral com a ponta dos dedos e diz devagar: Jesus reina aqui. À mesa, antes de falar de problemas, agradece alguma coisa concreta. No celular, antes de abrir as redes, abre um salmo. Depois, entra com o coração já encharcado da palavra. O plano de Deus não te distrai da vida, ele devolve substância a tudo. E começa a acontecer algo doce. A vulgaridade te cansa, a mentira te dá náusea, a maldade perde a graça, e o teu coração, mais livre, descobre beleza onde antes havia pressa. Há sinais discretos de que estás escutando bem. O primeiro é uma sede mansa que te leva a procurar os sacramentos. O segundo é uma alegria sóbria que não depende de aplausos. O terceiro é uma força nova para renunciar ao que te rouba a alma. O quarto é um amor purificado pelos teus, sem teatralidade. O quinto é uma coragem quieta nas contrariedades. E com o tempo perceberás um sexto elemento precioso. Deus te pedirá pequenas obras em favor dos que já partiram. Santa Catarina tinha um carinho imenso pelas almas do purgatório, via nelas irmãos em passagem, sedentos de nossas orações. O plano de Deus para ti pode incluir este ministério silencioso de interceder pelos falecidos, oferecer missas, rezar o terço ou aplicar indulgências, lembrar nomes que ninguém mais pronuncia. Não é melancolia, é caridade que atravessa o véu. Quando o assunto é tempo, Deus educa com firmeza e ternura. Ele não atrasa, ele prepara. E a preparação quase sempre é dentro de nós.
Se o que pedes ainda não chegou, não concluas que Deus te esqueceu. Pergunta-te se o teu coração já tem espaço para receber. Talvez seja preciso perdoar alguém para que a graça encontre entrada. Talvez seja necessário simplificar a rotina para que um chamado floresça. Talvez seja urgente curar um vício escondido para que um dom amadureça. Pede ao Senhor que te mostre o primeiro tijolo do seu plano hoje, não o prédio inteiro. E quando Ele te mostrar, obedece com alegria humilde, como quem planta uma semente sabendo que a colheita tem a sua hora. Há também as interrupções providenciais e elas doem. Planos humanos que se desfazem, portas que não se abrem, pessoas que se afastam. À primeira vista parecem desvio, muitas vezes são direção. O plano de Deus corta caminhos por dentro, desvia precipícios que não vimos, impede glórias que nos perderiam. Quando uma interrupção te ferir, oferece-a como incenso por alguém concreto, e reza assim: Jesus, uno esta contrariedade à tua vontade por N, vivo ou falecido. Tu transformarás perda em ponte, atraso em oferta, e teu ouvido ficará mais fino para as ordens do céu. Para selar este início, toma um propósito simples e poderoso que Santa Catarina repetia às irmãs no coro e na cozinha, todos os dias ao acordar. Pousa a mão sobre a fronte e diz: Jesus, grava a tua vontade nos meus pensamentos. Pousa a mão sobre o peito: Jesus, grava o teu amor nos meus afetos. Abre as mãos: Jesus, grava a tua força nas minhas obras. Depois, escolhe um nome, vivo ou falecido, e oferece por essa pessoa o teu dia. O plano de Deus se escreve com tinta de confiança e traços de caridade. Escutar o plano de Deus é aceitar que Ele fale por muitas bocas e às vezes por nenhum som. Santa Catarina aprendeu a ler o Altíssimo na madeira do genuflexório, no brilho das tigelas bem lavadas, no silêncio do claustro às tardes e até no rosto cansado de uma irmã que precisava ser atendida antes da própria oração. O plano vem como uma brisa que pede portas destrancadas, dizia ela. Por isso, antes de querer respostas grandiosas, liberta a casa do coração, retira o entulho das queixas, varre as comparações, abre uma janela de gratidão, coloca flores de caridade no parapeito. Faz isso com gestos miúdos e insistentes. Tira 5 minutos diários para agradecer em voz audível 3 benefícios concretos. Escreve num papel as preocupações que te assaltam e coloca-os sob um crucifixo. Escolhe um dia da semana para jejuar de uma distração que te rouba a alma e, sobretudo, reconcilia-te com Deus na confissão, porque o plano dele não cai em chão entulhado. Ao te aproximares do sacramento, leva contigo a pergunta simples e ousada: Senhor, qual é o meu próximo passo? Não penses no futuro inteiro, pede luz para um degrau. Foi assim que Catarina discerniu onde servir, quando calar, quando escrever, quando oferecer suas dores pelas almas do purgatório e quando insistir na oração mesmo sem sentir nada, um degrau por vez, como quem sobe com pés descalços uma escada de pedra sentindo o peso e a firmeza de cada passo. E se a tua história inclui fracassos, culpas ou quedas repetidas, não as escondas do plano, apresenta-as como matéria-prima. Deus é artesão de rachaduras, por elas, a graça escorre e rega terras que nem sabíamos que existiam dentro de nós. Entrega-lhe a tua parte quebrada e dize: faz dela um canal. Ele sabe como. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina amava ensinar que o plano de Deus tem 3 notas que nunca desafinam: verdade, caridade e obediência. A verdade te livra das ilusões devotas, a caridade te arranca do culto ao próprio eu, a obediência te protege das aventuras espirituais sem guarda. Começa pela verdade. Pergunta-te diante de Deus o que te move de fato. É sede de santidade ou vontade de aplauso? É desejo de servir ou necessidade de ser visto? Anota o que encontrares sem floreios, leva isso à oração, e se possível, a um confessor. A caridade vem logo em seguida como remédio e critério.
Decide hoje uma obra escondida que não te renderá nenhum elogio, um telefonema a um idoso esquecido, uma cesta básica deixada sem bilhete, uma visita silenciosa ao Santíssimo oferecendo teus minutos por alguém que sofre em segredo. Por fim, a obediência. Marca um horário fixo de oração e cumpre-o com a seriedade de quem cumpre um contrato de amor. Se tens direção espiritual, segue os conselhos dados. Se não tens, submete tuas luzes à palavra e à tradição viva da Igreja. O plano de Deus para contigo amadurece nesses 3 campos, como uma vinha guardada de ventos que a arrancariam se estivesse solta. Há uma escola no coração desse plano, a Eucaristia. Põe teu ouvido no coração que bate no altar, recomendava Nossa Santa. Toma a missa como eixo e, quando possível, aproxima-te mais vezes. Prepara-te com um versículo escolhido no dia anterior e aplica tua comunhão por uma intenção concreta, pelo teu estado de vida, por um inimigo, por uma alma do purgatório esquecida. Santa Catarina tinha uma lista de nomes sob o crucifixo e a cada semana acrescentava os que partiam sem despedida. Imita-a, escreve nomes de vivos e falecidos, elege um a cada dia, e oferece por essa pessoa tua comunhão, teu trabalho, tua paciência. O plano de Deus transforma o cotidiano em altar, lavar pratos vira intercessão, responder mensagens vira caridade, esperar no trânsito vira rosário murmurante, suportar uma injustiça vira expiação oferecida. E sim, às vezes o céu parecerá de pedra. É aí que a fidelidade tem gosto de pão seco, sustenta, não encanta, e o plano continua silencioso, alinhando por dentro o que os olhos ainda não veem. Se queres sinais firmes, observa estes 5 que Catarina apontava às irmãs que buscavam direção. Primeiro, paz de base que permanece mesmo quando as emoções ondulam. Segundo, frutos discretos de conversão, pequenas renúncias, reconciliações iniciadas, honestidade nova no falar. Terceiro, confirmação pela palavra. O Evangelho começa a piscar nos lugares certos e a tua história se encaixa em versículos que te perseguem para o bem. Quarto, caridade crescente pelos que te cansam e pelos que já partiram. Quinto, humildade real, que te torna rápido para pedir perdão e tardio para te ofender. Quando esses sinais aparecem juntos, mesmo que fraquinhos, o plano está em andamento. E se vier a contradição, acolhe-a como instrumento. Nem toda oposição significa erro, às vezes é apenas prova que purifica a intenção. Pede ao Senhor a graça de suportar sem azedar, oferecendo o amargo por alguém concreto. Lembra-te de que Deus escreve reto também no papel molhado das lágrimas. O tempo é parte do plano. Não é inimigo, é forno. Santa Catarina via o tempo como véu pedagógico, ele cobre para amadurecer, revela quando a caridade já aprendeu a sustentar. Por isso não intimes o céu com prazos, combina com ele perseveranças. Senhor, enquanto não entendo, eu te obedecerei no pouco. Marca teus pequenos votos, um Pai Nosso diário por aquela vocação que não se define, uma Ave Maria por aquele emprego que não chega, uma dezena pelos teus falecidos, um copo d'água oferecido em silêncio por aquela pessoa que te feriu, um dia por semana sem queixas, como quem coloca um guarda na boca, um jejum de telas aos domingos para saborear melhor a missa, um ato de esconderijo por dia, algo bom feito de propósito sem deixar rastros. O tempo se torna aliado quando o enchemos de propósitos que persistem. E quando o plano parecer te contrariar, recorda o desconcerto providencial de que falávamos. As portas que não se abriram talvez tenham sido muro contra precipícios, as viagens que não aconteceram, desviaram-te de perdas que não viste, os relacionamentos que não vingaram, livraram teu coração de afetos que o arrastariam. Bendize as chaves que Deus não te deu. Ele é Pai e sabe dizer não com mãos de quem abraça. E se o teu passado te acusa com lembranças que te paralisam, transforma-as em tijolos. Confessa, repara quando possível, oferece pela pessoa atingida e segue. O plano de Deus não te trata como réu eterno. Trata-te como filho em obra. Permite-lhe construir. Antes de terminar, tomo-te pela mão para um exercício de escuta que Catarina repetia nas vésperas.
Senta-te por 3 minutos em silêncio, respira devagar, pronuncia com amor o nome de Jesus a cada expiração, pergunta: o que queres de mim hoje? Deixa surgir um gesto simples: telefonema, perdão, missa, estudo, descanso, visita ao Santíssimo, oração por um falecido, e cumpre-o no mesmo dia. À noite faz memória. Cumpri? Se sim, agradece. Se não, não te açoites, promete e repete amanhã. A escuta se muscula como o corpo, com repetições humildes. Há uma hora bendita em que o plano de Deus se confirma não com clarões, mas com encaixes suaves, como quem escuta um relógio antigo abrir o peito e acertar os ponteiros por dentro. Santa Catarina dizia que a vontade do Altíssimo tem o timbre de uma voz familiar. Quando ele fala, mesmo que nos peça algo custoso, um assentimento profundo nos visita, como se a alma dissesse: é isso, antes mesmo de entender o preço. Essa certeza mansa não dispensa prudência, pelo contrário, pede prova. E a prova para nossa santa tinha 3 degraus. Primeiro, submeter o que ouvimos à palavra e à igreja. Segundo, esperar um pouco, porque a graça não tem medo do tempo. Terceiro, ver se brotam frutos de humildade e caridade. Se a inspiração te torna impaciente, autorreferente, ansioso por aplausos ou indulgente com pecados, desconfia. Se ela te faz obediente, serviçal, mais amigo do silêncio e mais fiel aos sacramentos, é sinal de que o plano está passando por ali. É assim que Deus vai tecendo a tua história, não em linhas retas de propaganda, mas em curvas de providência. Catarina via essas curvas ao carregar panela na cozinha, ao iluminar um corredor escuro com uma vela, ao oferecer uma humilhação no coro pelas almas do purgatório. Cada coisa no seu lugar, cada gesto no seu tempo, cada dor com um nome por quem ser oferecida. E a vida se torna uma liturgia. Levantar, trabalhar, sofrer, descansar, perdoar, tudo com incenso de intenção, tudo com um por ti e por N pronunciado baixinho, como quem grava a oração no ar e a deixa ali perfumeando um quarto invisível. A arte de colaborar com o plano começa, portanto, no sim gratuito às pequenas coisas. Queres uma missão? Abraça as tarefas que já tens com reverência. Queres sinais? Faz memória dos que já recebeste. Queres velocidade? Recebe o tempo como forno e não como inimigo. Santa Catarina ensinava às irmãs um ofício de escuta para o cotidiano. Antes da primeira tarefa, fechar os olhos um instante e traçar no coração a cruz, pedindo que aquele ato seja vontade de Deus. Durante o trabalho, invocar o nome de Jesus como o martelo que firma os pregos do propósito. Ao término, oferecer o resultado, bom ou falho, pelos vivos e pelos falecidos. Repara como isso purifica a intenção. Já não se lava uma tigela por irritação, mas por amor. Já não se aguenta uma contrariedade por orgulho, mas por expiação. Já não se busca um elogio, mas um fruto. O plano de Deus floresce quando nossas mãos aceitam a disciplina da caridade escondida. E se escorregas? Levanta, pede perdão, retoma. O céu não constrói com mármore sem fissura, constrói com barro que se deixa refazer. Talvez te perguntes onde, na prática, a tua vida precisa ser arrumada para acolher o plano. A santa te apontaria 3 divisões interiores: a mente, os afetos e as obras. Na mente batalha-se contra a mentira e a dispersão. Por isso, uma arma decisiva é a guarda dos pensamentos assim que uma ideia tóxica nascer. Comparação, ciúme, rancor, pureza ferida, vitimismo. Invoca Jesus e substitui por um versículo. Não negocies com serpentes, troca-as por pão da palavra. Nos afetos, disciplina-se o amor, ordenar amizades, colocar limites em conversas que alimentam a vaidade, detrações e curiosidades doentias, cortar ligações que te empurram para o pecado, reacender laços que te elevam a Deus. Nas obras, decide passos concretos, regular o uso de telas, honrar horários, cumprir promessas pequenas, tornar a casa lugar de bênção, água benta na entrada. Um crucifixo visível, velas em dias de festa, um canto silencioso para a oração. E entrelaça tudo com confissão frequente e Eucaristia recebida com preparo.
O plano não suporta zumbidos permanentes de culpa. Confessa, repara quando possível e recomeça leve. Deus fala melhor a quem vive de absolvição do que a quem vive de desculpa. Falemos agora do tempo, essa escola paciente em que a vontade de Deus e a nossa aprendem a dançar. Há atrasos que são cirurgias. Deus retarda para reorganizar a casa por dentro. Aceitar isso não é conformismo, é inteligência espiritual. Enquanto não chega, pergunta-te o que podes adiantar: estudo, ordem financeira, reconciliações, saúde, trabalho silencioso, desapego. Catarina preparava-se para o extraordinário com fidelidade ao ordinário. Se havia um livro a copiar, copiava bem. Se havia uma doente a consolar, consolava com ternura. Se havia uma porta a varrer, varria pensando na alma que a atravessaria. O plano de Deus gosta desse chão limpo, nele a semente pega melhor. E quando o desânimo bater, faz memória, abre teu livrinho de gratidão, e lê em voz baixa a lista de misericórdias. Vê como ele te guardou tantas vezes. A memória espiritual não é nostalgia, é combustível de perseverança. Talvez uma pergunta te aperte: como lidar com as vozes contrárias internas e externas que me desanimam? Santa Catarina ergueria, sem dureza, as 7 armas espirituais. Empunha-as como quem veste armadura leve, fé viva alimentada pela memória dos benefícios. 2. Invocação frequente do nome de Jesus. 3. Fuga deliberada das ocasiões que te derrubam. 4. Obediência pronta nas pequenas coisas. Quem é fiel no pouco é conduzido no muito. 5. Caridade escondida que desarma o orgulho. 6. Esperança teologal que te âncora quando os ventos mudam. 7. Frequência humilde aos sacramentos, onde o próprio Cristo te lava e te nutre. Com essas armas, as setas externas perdem força e os tribunais internos se calam. E quando alguma ferida velhíssima te fizer tropeçar, não converses com a culpa, conversa com Deus. Pede-lhe luz para tratar a raiz, terapia, direção espiritual, reparação concreta, e transforma a dor em intercessão. Por N, Senhor. A oração com nomes é o alfabeto do plano. Agora deixa-me colocar diante de ti uma estrada discreta que costuma revelar capítulos inteiros do desígnio de Deus, a caridade pelas almas do purgatório. Não é costume de cemitério, é ciência do amor. As almas em purificação não podem mais merecer, podem, porém, ser beneficiadas pelo que oferecemos em Cristo. Santa Catarina guardava por elas um carinho que tocava o chão. Aplicava missas, oferecia jejuns pequenos, rezava o terço com intenção explícita, ganhava indulgências, pronunciava nomes esquecidos que ninguém mais lembrava. Quando fazes isso, tua vida adquire gravidade de ponte. O plano de Deus te confia tráfego de misericórdia entre 2 margens, os vivos que lutam e os irmãos que se purificam. Experimenta uma prática simples pelos próximos 7 dias. Escreve numa tira de papel 3 nomes de falecidos. Coloca-a sob um crucifixo ou dentro de um evangelho. Todos os dias, reza ao menos uma dezena por eles e oferece um sacrifício pequeno. Se puderes, aplica uma missa na paróquia. Observa como, sem alarde, a tua sensibilidade espiritual muda, e como, às vezes, providências discretas começam a cercar tua casa, como quem acende luzes no caminho. O plano de Deus se alegra quando atravessamos pontes que quase ninguém visita. Em paralelo, lembra-te de que Deus também trabalha por meio de desconfortos providenciais. Quando algo te contrariar com persistência, aquela porta que não abre, aquele sim que vira não, aquele caminho que emperra, em vez de rasgar o chão com as unhas, ajoelha e pergunta: Senhor, que proteção está escondida aqui? Muitos não são escudos, impedem que nos amarremos a ídolos, nos lancemos a aventuras ferinas, nos percamos no aplauso. Catarina, quando era contrariada, fazia de imediato 2 coisas. Primeiro, agradecia, a gratidão impediu-lhe muitas vezes a acidez. Segundo, oferecia por um nome, para que o travo se transformasse em oração e não em veneno. Aprende com ela. O plano de Deus avança por dentro quando recusamos a reclamar por fora. E por falar em reclamar, faz hoje uma promessa curta e valente.
um dia inteiro sem queixas proferidas. Não significa calar injustiças, mas recusar murmurações estéreis. Em vez da queixa, substitui por uma jaculatória: Jesus, eu confio em vós. Anota o efeito ao cair da noite. A música da tua casa muda quando as palavras mudam de sabor. E onde não houver o que dizer, escolhe o Salmo 23 como respiração. Repete pausado até que o coração se acalme. A palavra não é um mantra mágico, é presença viva que nos educa a caminhar. Chegamos a um ponto decisivo: aceitar que o plano de Deus raramente coincide com nossos calendários de glória. Às vezes ele nos pedirá o escondimento, trabalhar sem holofotes, amar sem retorno, construir sem assinatura, ofertar sem que ninguém saiba. A santidade tem cheiro de forno e de pão, não de palco. Santa Catarina foi artista renomada e ainda assim, preferia que a beleza conduzisse a Deus, não a ela. Pede essa graça, servir sem ficar refém do obrigado. E quando o elogio vier, recebe-o como quem recebe flores para o altar, agradece e entrega. Quando a crítica vier, prova-a, aproveita o que é verdade, devolve a Deus o que é injusto, oferece por alguém que precisa de misericórdia. O plano de Deus nos treina para a liberdade interior dos mansos. Talvez neste exato momento, enquanto lês, o Espírito te sussurre um ajuste concreto: desfazer um relacionamento que te arrasta para o pecado, pedir perdão a alguém que sentes resistência em procurar, ordenar um vício de horas desperdiçadas, regular um débito que pesa na consciência, marcar a confissão que adiaste, decidir um tempo fixo de Eucaristia. Não adies. O plano de Deus ama respostas hoje. Se precisares de força, coloca a mão sobre o peito e diz: Jesus, grava a tua vontade em mim. E dá o passo. Deus empurra quem anda, não quem desenha mapas e nunca sai do lugar. E quando sentires que estás a um passo de avançar e um medo antigo te paralisa, lembra o conselho singelo de Nossa Santa: escuta com os pés. Faz o bem possível imediatamente. Levanta, pega o terço, caminha 5 minutos enquanto rezas por alguém concreto, um familiar vivo e um falecido, volta e cumpre a próxima obrigação com amor. A graça acompanha quem se move em caridade. O plano muitas vezes se revela depois que começamos. É como porta que abre de dentro, a maçaneta está do lado da obediência. Termino esta parte confiando-te um pequeno regime de escuta para os próximos 3 dias. Ao acordar, oferece teu dia por uma intenção específica e por uma alma do purgatório. Ao meio-dia, para por 1 minuto e pronúncia com amor o nome de Jesus, nada além. Ao anoitecer, faz exame breve. Onde obedeci? Onde resisti? Em seguida, uma Ave Maria pelo teu diretor espiritual se tens, ou por aquele sacerdote que mais te ajuda. No domingo, aplica tua comunhão por alguém que Deus te inspirar durante a missa. Guarda por escrito os frutos que perceberes, mesmo que pequenos: uma paz nova, uma reconciliação iniciada, um desejo maior de pureza, a coragem de renunciar a algo que te escravizava, uma providência inesperada. A escrita sela graças e treina o olhar para reconhecê-las de novo. Há um ponto do caminho em que o plano de Deus deixa de ser suspeita bonita e passa a ser casa habitada, forno aceso, mesa posta. É quando a alma, educada pelos atrasos, corrigida pelos nãos, que eram escudos, e fortalecida pelo pão seco da fidelidade, começa a perceber que tudo, absolutamente tudo, pode ser convertido em matéria de bênção. Santa Catarina chegou aí sem ruídos. Entrou nesse cômodo interior na ponta dos pés, como quem não quer acordar o orgulho, e passou a mover-se com uma naturalidade que só a graça consegue esculpir. Ela rezava enquanto caminhava, amava enquanto corrigia, obedecia enquanto sofria, e, sobretudo, oferecia. Oferecia as dores pequenas pelas irmãs, oferecia o cansaço pelas almas do purgatório, oferecia a alegria pelos que estavam tristes. Oferecia as humilhações por quem precisava reencontrar a própria dignidade. Tudo ganhava nome e direção, nada se perdia no acaso. É isso que o plano de Deus faz quando encontra docilidade. Transforma cada minuto em sacrário portátil.
E para que também em ti isso floresça, toma de novo as 3 palavras do quadro daquela visão: vontade, tempo, confiança, e grava-as no ritmo dos teus dias. Vontade. Começa amanhã com um ato de entrega real, não poético, dizendo clara e calmamente o que oferecerás e por quem. Tempo. Marca os teus horários de oração como quem marca compromissos de vida ou morte e trata-os com reverência. Confiança. Quando falhares, não te açoites nem te excuses. Levanta-te e volta como quem tem casa e sabe o caminho. A confiança é o solo onde a vontade se renova e o tempo deixa de ser inimigo para tornar-se oficina. Mas não escondamos a parte áspera. Há horas em que o plano de Deus pede que desças ao porão do coração para varrer teias que te envergonham. Catarina não romantizava isso. Ela sabia que ao abrir janelas para a luz, a poeira aparece. Por isso, ensinava um método simples de purificação que não humilha, cura: reconhecer, confessar, reparar, oferecer. Reconhecer sem dramaturgia. Pequei aqui, fui orgulhoso ali, fugi acolá. Confessar sem floreios, com palavras que não se escondem atrás de meias verdades. Reparar o que for possível, um pedido de perdão, uma restituição, um gesto de reconciliação. Oferecer o resto que não pode ser consertado humanamente, unindo-o ao coração de Jesus por alguém concreto. Esse quadrado de 4 cantos mantém o chão firme e respirável. O plano de Deus não exige impecáveis, pede verdadeiros. E a verdade, quando abraçada, perfuma a casa inteira. É também neste ponto que a escuta se refina em obediência madura. O que antes parecia um talvez de Deus vira um sim com pés no chão. Tu marcas a confissão que adiaste, estabeleces um dia fixo de Eucaristia, regularizas o horário de sono para rezar melhor, cortas aquela conversa que sempre te leva à sombra, ajustas contas que te roubam a paz, selas a porta da casa com um sinal de cruz na saída e na chegada, consagras o lar ao Sagrado Coração e escolhes um cantinho para ser igreja doméstica, um crucifixo, uma vela, um salmo. E, sobretudo, passas a tratar teus mortos como vivos na caridade. Escreves nomes de entes queridos falecidos, de vizinhos esquecidos, de pessoas que se foram sem que ninguém rezasse por elas. Pões essa lista sob o crucifixo e toda noite, rezas ao menos uma dezena por eles, oferecendo também pelas almas mais abandonadas. Nada disso é nostalgia, é a audácia da fé. O plano de Deus derruba muros entre tempos e reconcilia gerações no altar da misericórdia. Pode acontecer, porém, de alguns à tua volta não entenderem tua mudança. Vão dizer que ficaste sério demais, que tudo agora é reza, que perdeste a mão social. Sorri com mansidão. Não respondas com soberba nem com justificativas longas. Responde com obras silenciosas de amor. O plano de Deus não precisa de propaganda, precisa de coerência. Quando te provocarem, oferece um incômodo por um nome. Quando zombarem, recorda o Cristo calado diante de Herodes. Quando te elogiarem, deita as flores aos pés do altar. Quando te pedirem, dá o possível com alegria. Quando te faltarem, não faças crédito do ressentimento. E se o coração ferver, vai ao Salmo 23 e recita-o até que a tempestade interior se incline ao pastor. A mansidão não é fraqueza, é força domada por amor. Chegará, quase de surpresa, um período em que perceberás que a tua oração já não é apenas pedir, mas estar, já não é apenas falar, mas escutar, já não é apenas buscar consolo, mas consolar o coração de Jesus. É o estágio em que o plano de Deus te permite ser amigo da casa, entras, acendes luz, limpas o que estiver sujo, cozinhas para quem chega com fome, velas o doente. Acompanhas o moribundo, celebras com quem se alegra e choras com quem chora. A tua vida ganha cheiro de hospital de campanha e de oratório, os dois ao mesmo tempo. Não é pieguice, é caridade encarnada. Santa Catarina vivia assim. A pena que escrevia verdades era a mesma mão que lavava talheres. O pincel que pintava um ícone era o mesmo que aparava feridas. O olho que contemplava a Eucaristia era o que procurava, discretamente, quem estava ficando para trás. O plano de Deus não te tira do mundo, te devolve ao mundo como bálsamo.
E se no meio dessa entrega vier a noite das lágrimas sem causa e do cansaço que não sabe nome? A resposta de Nossa Santa é uma escola: silêncio, palavra, nome, cruz. Silêncio para não entregar a boca à murmuração. Palavra para que a mente não invente fábulas de derrota. Nome de Jesus, repetido baixinho, para que as sugestões do inimigo se dissolvam antes de virarem quinas. Cruz beijada com respeito para recordar que nada se perde quando se ama até doer. E se puderes, procura o Santíssimo nem que seja por 5 minutos. Senta, respira e fica. A Eucaristia cura por presença. Também aqui permite-me tocar uma tecla que pode mudar o clima da tua casa. Abençoa. Abençoa com a mão sobre a fronte dos teus filhos antes de dormirem. Abençoa teu cônjuge mesmo silenciosamente pedindo paz e proteção. Abençoa a porta e as janelas com água benta. Abençoa a mesa antes das refeições. Abençoa mentalmente quem te ultrapassa no trânsito. Abençoa quem te ofende. Abençoa os que te governam. Abençoa quem te serve. A bênção é o idioma das almas que descobriram o plano de Deus. Elas não amaldiçoam, não revidam, não multiplicam trevas, acendem pequenas luzes onde passam. E quando tropeçares, porque tropeçaremos, não quebres a lâmpada por raiva, endireita o pavio e reacende. Para que tudo isso não se dissolva na correria, estabelece marcos de selo ao longo da semana. Escolhe uma sexta-feira como dia de reparação. Um pequeno jejum, uma via sacra, 1/3 pelas almas do purgatório e por um inimigo. No domingo, missa e comunhão oferecidas por um nome que o Espírito inspirar no banco. Em um dia útil, reserva 15 minutos para ler um trecho do Evangelho e ruminar uma frase ao longo do trabalho. Em outro, uma visita curta ao Santíssimo. Em outro, um telefonema de reconciliação ou um gesto concreto por alguém esquecido. Estas âncoras costuram o tecido dos dias e guardam a escuta aberta, mesmo quando a agenda grita. O plano de Deus floresce onde encontra rotina permeável à graça. E porque o Altíssimo trabalha com nomes próprios, peço-te agora um passo de fé: escolhe 2 nomes. Um de um vivo com quem tens dificuldade, outro de um falecido que te visitou a memória enquanto lias. Coloca-os diante de Deus e diz, sem pressa: Jesus, por amor do teu coração, alinha em mim o teu plano e derrama tua misericórdia sobre N e N. Se puderes, agenda uma missa por eles. E ao deitar hoje, escreve 3 linhas num caderno. O que Deus te pediu, o que ofereceste, quem se beneficiou com tua oferta. A escrita sela, e com o tempo tua memória se tornará uma capela de gratidões. Talvez tu te perguntes: como saberei que estou dentro do plano? Não esperes clarins nem arroubos. Procura 5 sinais serenos: paz de base que sobrevive ao vento, liberdade interior que te desapega de resultados, caridade concreta que aumenta sem alarde, humildade que te torna rápido para pedir perdão, perseverança que te encontra recomeçando com menos autossabotagem. Se os encontras, ainda que pequenos, segue. E quando não os vires, não desesperes. Volta às armas simples, volta aos sacramentos, volta ao terço, volta ao Salmo 23, volta ao por ti e por N. As voltas para Deus não são círculos viciosos, são espirais que te levam mais fundo. Antes de concluirmos, reza comigo devagar, como quem alinha o coração ao compasso do céu. Senhor Jesus, eu te entrego minha vontade, meu tempo e minha confiança. Ensina-me a escutar com os ouvidos e com os pés. Purifica a minha memória, ordena os meus amores, fortalece as minhas mãos. Faze do meu lar um oratório e um hospital. Dá-me coragem de renunciar ao que me rouba a alma. Dá-me fidelidade quando não sinto nada. Dá-me alegria sóbria quando tudo correr bem. Por tua misericórdia, recebe os meus falecidos, especialmente N. E ilumina os vivos que mais precisam, especialmente N. Com a luz do teu plano. Amém. Permanece um minuto nesse silêncio, e deixa que o nome de Jesus te visite por dentro. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração que por sua caridade podem ser tocadas.
Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.